Fala, fala, tribo do PEC! Oi, pessoal! Meu nome é Bruno da Gama, eu sou coach de saúde integrada. Eu sou Vanessa Moraes, eu sou especialista em medicina integrativa quântica. E no episódio de hoje você vai aprender. A gente vai falar sobre o coronavírus, sobre o tratamento e como evitar futuras pandemias. Vamos lá? Vamos lá. Minha amiga, meu amigo bioenergético, seja muito bem-vindo a este episódio super especial. É claro que a gente não poderia deixar de gravar um episódio sobre este assunto, sobre o coronavírus. Então, a gente quer te falar uma coisa aqui, antes de mais nada. Como que esse episódio vai funcionar? Ele vai ser um pouquinho diferente, digamos assim, de todos os que a gente já gravou por causa da importância deste assunto. Antes de mais nada, a gente vai ir muito, mas muito além aqui de toda a parte política do coronavírus, do que é o vírus em termos da genética. A gente vai ir muito além aqui da parte da ação de higiene, práticas, né? Que você já está cansado, você sabe exatamente o que fazer, você sabe que você tem que se proteger, você sabe que você precisa ficar de quarentena. Todas essas notícias que a gente vê, a gente vai ir muito além. A gente vai tá te dando aqui um protocolo para se proteger sim do coronavírus, mas para se proteger principalmente de futuras ameaças que vão estar presentes. É muito importante que você entenda isso. A gente vai estar falando aqui de alguns conceitos básicos, fundamentais, que servem para todas as pessoas, e também a gente vai estar dando um protocolo um pouquinho mais avançado nesse momento aqui para quem quer se proteger ainda mais, e também a gente vai estar dando um protocolo para se caso você seja contaminado pelo coronavírus ou se você conheça alguém que foi contaminado, a gente vai estar te dando também essas dicas super especiais, tá bom? Então fica aqui com a gente. E mais uma coisinha antes que a Vanessa comece a falar aqui, eu sei que eu tô falando bastante, mas a gente também lançou um desafio de 21 dias para te ajudar nessa jornada agora de aumento da sua imunidade. Fala um pouquinho, Vá, sobre o desafio. Pois é, bom, antes de mais nada, né? Você falou bastante, eu ia te interromper, mas pessoal, a gente, como o Bruno falou, tá? Fiquem tranquilos, a gente vai estar disponibilizando toda a informação que você precisa nesse momento para esse vírus específico, especificamente para o coronavírus, mas acima de tudo a gente vai te dar uma abordagem que vai te proteger de qualquer outro vírus, de qualquer outra bactéria, de qualquer gripe. A base, a essência é sempre a mesma. E é isso que a gente vai estar discutindo com você aqui, né? Se o seu organismo estiver forte, você pode ter a interferência do que for, né? Eu e o Bruno, a gente vivencia isso no nosso dia a dia. Às vezes tem, sei lá, a família inteira está gripada e a gente não pega a gripe. Com 100% de certeza absoluta, se você está com a sua família inteira gripada e você está junto com essas pessoas, você esteve sim contato com o vírus, seja ele qual for. Por que que a gente não pega gripe? E a resposta está na imunidade. Então, a gente vai estar falando nesse episódio sim, como que você faz para aumentar a sua força, a força do mecanismo de defesa para melhorar a sua imunidade e assim tá se protegendo não só do corona, mas seja lá qual for a ameaça que aparecer pela frente. Ou né? Se você pega uma gripe, você se recupera muito mais rápido, não é uma gripe que vai te deixar de cama por 7 dias, como acontecia no meu caso muitas vezes. Hoje, se eu pego alguma gripe, uma coisa, ela é muito passageira, eu não me sinto mal por vários dias, eu não fico de cama, perco trabalho, enfim. É isso que a gente vai estar falando, e o nosso desafio é justamente para mostrar, né, em 21 dias a gente vai estar dando de graça esse desafio só para nossa tribo. Aqui tá no link logo abaixo, na descrição deste episódio tá lá o link, vai começar no começo de abril, então vem com a gente, compartilha esse episódio aqui, a gente pede para realmente você espalhar esse episódio com o máximo de pessoas possíveis, com a sua família, com os seus amigos, porque a gente te garante, a gente tem certeza absoluta que o que a gente vai estar compartilhando com você hoje aqui nesse episódio e dentro deste desafio de 21 dias vai mudar para sempre a maneira como você vê, como você enxerga a saúde.
Pois é, pessoal, a gente acredita, né, que tudo isso que a gente está passando expôs um problema que é muito maior do que o vírus, né? E é isso que a gente precisa, quem está aqui junto com a gente, quem acompanha o nosso trabalho, e mesmo se você está aqui pela primeira vez, né, a gente precisa que você perceba, né, que o vírus não é letal para 100% das pessoas. Existem sim pessoas que estão pegando esse vírus e que estão tendo sintomas leves. Por quê? Qual a diferença entre uma pessoa que de idade, seja ela, que não interessa a idade aqui, porque as pessoas jovens também estão morrendo. Então, qual é a diferença? Por que uns estão morrendo, outros não? E é aqui que entra a imunidade. Pessoal, com 100% de certeza absoluta, essa situação, né, a gente precisou se isolar para perceber que a gente só funciona junto. Acima de tudo, eu, você, todos nós que fazemos parte desse planeta, nós somos simplesmente parte de um mesmo sistema vivo, né? Então, nesse momento, a gente se uniu por um propósito maior de que é a vida. E a vida, pessoal, obviamente não existe sem energia. Se não tem energia, não existe vida. E é isso que esse é o nosso trabalho aqui que a gente tem com você, né, de te ensinar a aproveitar tudo que a vida é. A vida é essa parte química, da bioquímica, com certeza. Só que a gente tem que ir além, se quiser direcionar o que você, como ser energético, precisa, o que a sua biologia precisa para funcionar. E a gente não tem como hoje, no século XXI, direcionar qualquer que seja o problema de saúde sem direcionar essa parte energética. Então, de cara, né, o Bruno vai estar falando da parte mais prática e eu hoje aqui vou estar chamando a atenção para essa parte mais energética da imunidade, o que influencia, qual é o centro energético que está relacionado com isso. Então, o nosso bate-papo hoje vai bem além, vai ser completo sim, porque é isso que a gente precisa nesse momento, né, considerar todos os aspectos, porque se a gente focar só na vacina, focar só em combater a doença, a gente vai estar perdendo a oportunidade de promover a saúde. E é para isso que a gente está aqui. É isso aí, e mais uma vez lembrando, por favor, para você, muito, muito importante, o nosso desafio Vibre Mais de 21 dias que vai começar agora no começo de abril, totalmente de graça para você. Clica no link aqui na descrição deste episódio e vem com a gente, vai ser super, super especial e a gente quer ver você lá dentro, vai ser ao vivo, vai ser em tempo real, vai ser sensacional. E agora vamos lá, vamos ao que interessa, vou deixar a Vá falar aqui e depois eu volto a falar. Antes. Vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, eu até, né, é tão importante o que eu tenho para falar para vocês hoje aqui, é tão sério que eu vou fazer uma coisa atípica. Eu tô aqui com o meu iPad, eu fiz algumas anotações e eu quero ir falando para vocês, né, algumas coisas importantes, alguns tópicos que eu acho fundamental serem trazidos à tona nesse momento, né? Porque realmente a baixa imunidade não é só o X da questão para o coronavírus, é o X da questão para o câncer, é o X da questão para todos os problemas crônicos, é simplesmente o X da questão, porque a baixa imunidade significa o quê? Significa que o seu sistema de defesa está em desequilíbrio. E para a gente chegar nesse ponto, é porque o desequilíbrio começa lá atrás, começa num nível além do nível físico, começa com tudo que a gente fala para vocês, com os 4 pilares. A gente precisa sim direcionar isso de uma maneira integrada, como a gente ensina vocês aqui. Gente, eu preciso muito que vocês percebam a importância da gente direcionar a nossa biologia como ela é. E a nossa biologia é quântica, é energética. A gente precisa, sim, chegar num nível de profundidade que atue em tudo que a gente é, senão a gente não consegue resolver, né? Não é à toa que 7 entre 10 pessoas que morrem por problemas crônicos que só vão acontecer se esse desequilíbrio permanecer. E hoje,
né? Estamos aqui em 2020, é um absurdo que isso permaneça, é um absurdo que isso continue. Você que está escutando a gente aqui, você que sabe que tem solução, né? Quem faz os nossos programas que melhora a imunidade, que melhora a vida, gente, a gente precisa que a gente se une para aproveitar, né, essa elevação de consciência para a saúde e realmente direcionar a saúde das pessoas. Infelizmente, o nível de consciência de saúde está muito baixo, né? Então, eu escrevi algumas coisas aqui e eu preciso chegar e falar isso para vocês agora. Então, me perdoem, eu vou ler. Vamos lá, primeira coisa, né? A gente está tendo uma oportunidade aqui de avaliar como que a gente chegou até aqui. É isso que eu te pergunto. Vamos parar um pouquinho, né? A gente vem com todos esses problemas de saúde que a gente está tendo. Eles aumentaram de 100 anos para cá, numa progressão geométrica incrível. Por que isso está acontecendo? E o nível de... Aqui eu chego na resposta, que o nível de consciência está tão baixo, que as pessoas não estão nem aí para a saúde. E por que isso está acontecendo? Se a gente parar para pensar, você pode comer no McDonald's todo dia, você pode fumar, você pode ter uma vida sedentária, e aí você tem uma dor, que é um sinal claro que você não tem alguma coisa errada, né? E em vez de parar por aí e falar, poxa, tem alguma coisa errada, o que eu preciso direcionar? O que será que está acontecendo? Não, o que a gente faz? Toma um remedinho que vai anestesiar aquilo lá. Na verdade, os remédios atuam bloqueando o nosso organismo, anestesiando mesmo, e aí passa a dor. Só que, pessoal, o que causou aquela dor de cabeça permanece. Então, a gente vai aproveitar esse momento para acordar para a realidade maior que existe, sim, hoje, em 2020, a possibilidade de você direcionar a causa dos problemas. Só que isso é impossível de ser feito se você se limita com a abordagem convencional. Vou repetir, a medicina convencional não direciona a causa de nada. Por quê? Porque eles funcionam, é um outro tipo de terapia, temos várias terapias. A medicina convencional é fundamental se a gente tiver uma emergência, porque ela é especialista em anestesiar, em parar sistemas agudos. A medicina convencional, nesse momento agora agudo do Covid, é fundamental. Se você adquiriu o Covid, não adianta você tentar tratar com homeopatia. A homeopatia vai ajudar o tratamento convencional? Sim, mas é o tratamento convencional que é utilizado para emergências, então ele tem o seu papel, sim. Só que a gente precisa entender, como eu disse, que se você tem uma dor, vai tomar um analgésico, vai resolver? Vai. Só que você precisa saber que não parou por aí. Você precisa saber que aquela dor tem uma origem, tem uma causa, e é isso que a gente precisa focar. Então, primeira coisa, né? Chegou a hora de você acordar que essa abordagem convencional é limitada. Ela não é capaz de curar. Se ela fosse capaz de curar, por que precisa continuar a tomar remédio para o resto da vida se você tem um problema crônico? Se você vai no médico e ele te fala, olha, você tem um hipotireoidismo, assim como eu tive. Eu já passei por isso, quem conhece a minha história sabe. Você tem um hipotireoidismo, tá, o que você faz? Toma hormônio o resto da vida, toma analgésico todo mês quando vier tua menstruação. Tá com problema tá com cisto? Põe um DIU, né? Põe um DIU que resolve. Resolve nada, pessoal. Se eu não resolver a causa do desequilíbrio, ele vai permanecer e vai me trazer muito outras mais coisas. Então, por favor, presta atenção. E aí, quando a gente começa a avaliar, né? Qual é a origem de todo o desequilíbrio hoje no nosso corpo humano? A origem de todo o desequilíbrio vai ser sempre energética. Sempre. Você teve um corte, bloqueou a circulação, vai ter problema para a informação da energia chegar no lugar certo, na hora certa, para atingir o que foi. Sempre a origem do bloqueio, a origem do problema vai ser energética. E a gente precisa aqui, né, urgentemente elevar o nosso nível de consciência em relação à saúde, porque a maneira como a saúde é direcionada ainda hoje é com essa medicina, com essa abordagem convencional, e isso mais do que comprovadamente, as estatísticas não mentem, a gente está tendo sim
por mais medicamento que você tome, por mais cirurgia que você faça, você ainda morre de problemas crônicos, as pessoas ainda morrem com vírus que chega aí, tem gente morrendo com gripe. Então, pessoal, sabe, a gente precisa parar para pensar o que é ter saúde hoje em dia. O que é ter saúde? E se você pergunta para uma pessoa, você está bem de saúde? Eu tô ótima. Você toma algum remédio? Tomo. Tomo remédio para gastrite, remédio para o colesterol, remédio para eu ir no banheiro, remédio para eu não ter dor de cabeça. Pessoal, é muito sério isso. Uma pessoa por volta dos 40 anos está tomando por cerca de 5 remédios por dia. Vocês sabem qual é a origem? A gente fala em outros episódios. Qual a origem desses medicamentos convencionais? É uma origem petroquímica. São à base de petróleo. São totalmente tóxicos para o seu organismo. Então, a primeira coisa que precisa acontecer aqui é, se você está tendo a necessidade de tomar um medicamento continuamente, o que significa isso? O que significa? Significa que o seu organismo não está sendo capaz de resolver isso sozinho. Só que significa também que esse medicamento está te intoxicando a longo prazo. É por isso que quem começa a tomar um certo remédio, depois de um tempo vai ter que tomar o segundo, vai ter que tomar o terceiro, porque a verdade é que tratar a consequência, como a medicina convencional trata, jamais direciona a causa. Então, aqui, eu preciso de muita atenção, porque se você já está, nesse momento, tomando continuamente ou tendo recorrentemente uma gripe que seja, isso é um sinal que a sua imunidade já está comprometida. Isso é um sinal que você já está aqui agora com um desequilíbrio energético. E é por isso que é fundamental que você que está me escutando agora, se você está nessa situação, vem com a gente. A gente está liberando nesse momento de emergência. A gente tem um programa que ajuda centenas de pessoas e a gente cobra por esse programa. A gente menciona isso, a gente cobra $197 esse nosso programa, programa de entrada para quem quer se aprimorar mais, quem quer fazer o nosso coach integrado que dura 90 dias. A gente está dando de graça. $200 hoje no Brasil vale R$1.000. A gente está dando isso de presente, porque não tem nada mais importante do que você saber o que faz a diferença para a tua saúde, o que é importante, o que não é, as pessoas simplesmente não estão falando a verdade para você. Não é normal ter que tomar remédio. Não é. É tão comum hoje em dia, está todo mundo tão doente que as pessoas estão achando que isso é normal. Pessoal, não é. O normal de um organismo em equilíbrio é não ter sintoma. Isso é um sinal. Se você não tem sintoma de nada, se as pessoas estão gripadas e você não está, parabéns, Isso é ótimo, porque isso significa que você está cuidando da sua saúde, que você está direcionando isso da maneira correta, que você está atento. Agora, quem tem sintomas, quem está tomando remédio, não significa que não está cuidando da saúde. Simplesmente significa que essa mensagem ainda não chegou até você. Não é culpa sua, porque infelizmente os nossos doutores hoje foram educados com essa medicina convencional. E aqui um apelo para todos os meus colegas profissionais da saúde, para todo mundo. Gente, quem tem médico, mandem para os seus médicos. Eu venho de uma formação tradicional também, e eu preciso assumir hoje, em 2020, que toda formação tradicional é limitada. A gente explica isso, a gente explica a história da medicina. A gente precisa se unir nesse momento para ver o papel de um médico é educar o seu paciente em como ter saúde. O papel do médico não é prescrever remédio, ser especialista. Eu estou com uma dor de cabeça. Toma tal remédio assim. Não é isso que é o papel do médico. O papel do médico é te educar a ter saúde. E os médicos hoje estão incapacitados de ajudar as pessoas a terem saúde se eles não estudarem biofísica.
Por quê, pessoal? Porque é a biofísica que explica o que acontece no nível energético da sua célula. Então, não tem como cuidar da saúde hoje sem direcionar esse nível energético. Então, profissionais da saúde, com todo o meu amor, eu também sou eu também venho dessa área tradicional. A culpa não é sua. A culpa não é sua, mas a educação que você tem numa faculdade de medicina convencional é extremamente limitada. Um médico não aprende nutrição, um médico não tem noção de biofísica, a não ser a gente aprende como que funciona uma tomografia, mas você não aprende como que funciona dentro da sua célula para ela conseguir energia. E isso é fundamental, porque para a gente ter energia, a gente precisa dos 4 pilares. O seu pensamento é capaz de diminuir a sua energia e, por consequência, você não vai produzir o que você precisa produzir no seu organismo para ele funcionar bem. Então, pessoal, atenção, é tudo isso. Eu sei que é pesado o que eu estou falando, né? Se tiver algum médico aqui, por favor, não se ofenda. Tenta entender o que eu estou te falando, porque é o momento da gente estar em casa agora, aprende. Estuda biofísica, aproveita esses dias que vocês não estão tendo contato com os pacientes e vão estudar, né? Vão se atualizar. Eu acho que o meu recado é por aqui. Então, a grande verdade aqui é que a informação sobre saúde, sobre cura, não está sendo disseminada da maneira correta. Ela não está chegando até você. Ela não chega nem nas faculdades de medicina. E por que será? Se a gente tem um episódio sobre a história da medicina e quem criou as faculdades de medicina convencionais que existem hoje foi a indústria farmacêutica. Quem pagou o salário para os professores dessas faculdades convencionais, onde os médicos convencionais aprendem a prescrever os remédios, obviamente foi a indústria farmacêutica. Então, os médicos que querem realmente salvar vidas, eles precisam ter noção que isso vai além. Então, primeira coisa, informação, né? A informação, conhecimento vai te trazer empoderamento. E a nossa missão aqui é te passar a informação correta para que a gente, de verdade, direcione o que importa, que é o que a gente está falando aqui, a imunidade, tá? Então, o Bruno vai falar agora de coisas mais práticas. Eu volto depois para falar do nosso centro energético, o nosso 4º chakra, que está diretamente relacionado com imunidade. E vamos lá, falei demais já, amor. Você agora, por favor. Bom, vamos lá, vamos falar aqui um pouquinho sobre o primeiro passo, o passo número 1, que a gente precisa direcionar. Mas antes disso, por favor, a gente faz um pedido aqui. Se você está curtindo este episódio, compartilha com seus amigos, com a sua família, compartilha com todo mundo e vem com a gente para o desafio. O link está na descrição deste episódio. E o primeiro passo, como eu falei aqui, é direcionar os 4 pilares que a gente chama, que a gente consegue resumir numa folha de papel como essa, tá bom? Que você vê aqui na minha frente, se você está vendo o vídeo, se você não está vendo o vídeo, basicamente a gente tem 4 pilares que a gente precisa estar trabalhando tudo ao mesmo tempo. Tem o campo energético, que é o pilar principal, que é isso que a Vanessa falou um pouquinho, a gente vai estar voltando a falar sobre ele. Corpo, mente e ambiente. Se você quiser saber muito mais sobre isso, tem um treino específico lá no nosso site, no www.projetoenergiacronica.com. Mas basicamente a gente precisa ter essa visão integrada, trabalhando em vários tópicos ao mesmo tempo, ao invés de focar apenas na nutrição, ou apenas na atividade física, ou apenas fazer reiki para ter mais saúde. Tudo isso é válido, com certeza absoluta, mas a gente tem que levar em consideração toda essa integração que a gente tanto fala, que foi o que eu acabei de falar aqui dentro deste mapa da sua saúde, um mapa da energia crônica. Aqui chegou a hora do nosso protocolo fundamental, um protocolo básico que todo ser humano precisa para levantar a sua imunidade. Então, antes de mais nada, sem isso não adianta nada fazer o próximo protocolo, que é o mais avançado, tá bom? Então, aqui a gente quer dar 10 dicas para você implementar agora, que todo mundo tem acesso, mesmo que você esteja preso dentro de casa, tá bom? Então, a primeira dica aqui é focar na alimentação. Óbvio, a parte nutricional, a gente podia fazer centenas, milhares de episódios só sobre nutrição, mas a gente quer dar uma dica básica aqui,
que o que você não come é mais importante do que o que você come, tá bom? Como assim? Como assim, Bruno? Fala pra mim. Bom, seguinte, quando a gente fala sobre alimentação, a gente sempre fala em, eu preciso comer esses tipos de alimentos, mas a gente esquece de falar o que você precisa evitar. Existem 4 venenos aqui e 2 estrelinhas, eu não quero nem falar sobre as estrelinhas, mas os 4 venenos que você precisa evitar ao máximo. Vamos falar bem rapidamente aqui o que são esses 4 venenos. Fala um aí, vá. Qual que é o primeiro que vem na tua mente? Açúcar, não, melhor. Os óleos matadores, acho que é pior que açúcar. Tá ali, estão ali os 2. Os óleos matadores, que são esses óleos de cozinha tradicionais, óleo de soja, de girassol, enfim, tem bastante. A gente fala sobre tudo isso dentro do desafio, então se você quiser saber muito mais dos detalhes, vem no desafio com a gente, tá? Mas então esse é o primeiro veneno, os óleos matadores. O segundo é o veneno branco, que é o açúcar, não só o açúcar de mesa, mas todos os outros tipos de açúcar que a indústria cria aí totalmente tentando te enganar. Então, segundo veneno é o veneno branco, que é o açúcar refinado. Terceiro, pasteurização dos laticínios. É isso mesmo, laticínio é um assunto super complexo, depende de vários fatores, mas se houver pasteurização, esqueça, ele não é considerado um alimento saudável. E aqui, pessoal, alimentos, leite orgânico, iogurte orgânico, se for pasteurizado, cai na mesma categoria que o Bruno está falando aqui, né, amor? É isso aí. E o quarto e último veneno aqui são os carboidratos refinados, tá bom? As farinhas refinadas, mesmo que sejam farinhas, digamos assim, saudáveis, farinhas integrais, presta atenção, porque na maioria das vezes não é saudável. Então, todos esses carboidratos refinados, pizza, bolinho, croissant, enfim, tem bastante coisa, mas ao você evitar esses 4 venenos aqui, a sua imunidade já vai estar sendo elevada, com certeza absoluta, né, Vá? De novo, óleos matadores, óleos vegetais. Segundo, açúcar. Terceiro, laticínios, derivados de leite, pasteurizados. E quarto, farinhas refinadas, né? Alimentos refinados. Carboidratos refinados de uma maneira geral, junk food, bem conhecido. Então, claro, tem muita coisa para ser dita nessa primeira dica aqui sobre alimentação, mas esse é o básico aqui. Número 2, a sua hidratação, tá bom? Sem hidratação, esqueça a saúde, esqueça a imunidade, esqueça a energia, esqueça performance cognitiva, esqueça tudo. Então a gente precisa focar na quantidade, mas também na qualidade da água. A grande maioria da água hoje em dia é lotada, é cheia de flúor e de cloro. E adivinha o que esses 2 componentes fazem? Deixam a sua imunidade lá para baixo. Então presta muita atenção, adquira um filtro de qualidade. Pois é, outra dica, né? Se você está indo no banheiro, a sua urina está muito escura, presta atenção, né? Você não está conseguindo hidratar, a água não está chegando nas suas células. Então essa é uma dica simples. Se a urina está muito escura, você precisa de mais água. É isso aí. Então presta atenção, comece o seu dia, uma dica aqui, ação, vamos dizer assim. Então a gente tem as ações. Ação é eliminar os 4 venenos na parte da alimentação. Ação número 2 aqui é começar o seu dia com pelo menos um copão bem grande de água de qualidade. Agora a dica número 3, a gente se esquece muito porque é algo automático, que é a parte da oxigenação, que é a parte da nossa respiração, mas a gente adquire muita energia através da oxigenação. E o que acontece muitas vezes, com o passar dos anos, a gente adquire traumas, e esses traumas fazem com que a gente respire de uma maneira curta e não profunda, e isso acaba atrapalhando, com o passar do dia, a nossa geração de energia. Pois é, 93% da energia do nosso corpo vem do oxigênio. Então, presta atenção na sua respiração, né? Se você está respirando muito rápido, o oxigênio não consegue chegar aonde ele tem que chegar, não dá tempo, né? Então, é isso. Calma na respiração, tem aplicativos para respirar, para aprender a respirar, então é por aí. Ação do dia, em termos da respiração, é 5 minutinhos. Tire 5 minutinhos do seu dia para respirar de uma maneira profunda. Respire, né? Respire lentamente e profundamente e expire de uma maneira lenta, expirando todo o ar do seu pulmão, tá bom? Então, 5 minutinhos de respiração. Então, essa foi a dica número 3 aqui desse protocolo básico. Número 4 aqui é a parte da movimentação, muito importante, né? A gente vive uma vida totalmente sedentária. É claro, se você está de quarentena, vai ficar bem complicado essa parte de sair para caminhar. Enfim, a gente está sofrendo muito com isso nesse exato momento, mas tire
um tempo do seu dia para trabalhar a parte da atividade física. Todo mundo sabe que a atividade física é essencial para ter mais saúde. Se levanta, faz um polichinelo, faz um agachamento, faz uma flexão. Isso dá para fazer de qualquer lugar. Exato, a gente tem que ser criativo nessa parte. hora. Então, fica aqui número 4, a dica, atividade física, a sua movimentação. Número 5, eu considero a parte mais importante da imunidade. Quer dizer, a nutrição é muito importante, mas enfim, neste momento eu considero muito importante essa dica, que é a parte do seu sono, a quantidade e, obviamente, a qualidade do sono. Sem o sono, a gente não consegue ter um funcionamento próprio do nosso sistema imune, a gente sofre, a gente fica mais doente com mais frequência. Então, se você está aqui preocupado com o coronavírus, vá para a cama mais cedo, durma mais, com certeza absoluta, o seu sistema imune vai estar mais fortalecido. E uma dica aqui, né? Tá todo mundo em casa, muito cuidado com a luz azul. A gente tem um episódio só disso. Muito cuidado com ficar no celular até a noite, com ficar na televisão até a noite, né? Porque a luz azul, a gente explica isso, ela ativa a nossa retina. Então, o nosso corpo acha que ainda tá de dia. E os hormônios não são produzidos corretamente, a melatonina não é produzida, isso altera todo o ritmo circadiano do nosso corpo, isso abaixa completamente a imunidade se tiver desregulado. Então, presta atenção, né, com essa luz artificial. É isso aí, dica número 6, anota aí no seu papelzinho, anota e aplique: gerenciamento do estresse. O estresse é comprovadamente o matador silencioso, porque a gente não vê, mas principalmente agora nesse momento tem muito estresse, então a gente recomenda, a gente vai estar falando mais aqui sobre essa parte do medo mais pra frente, aqui dentro deste episódio, mas antes de mais nada, tire este momento agora para prestar atenção no seu nível de estresse, para tirar um momento para respirar, que é a nossa dica número 3 da oxigenação. Então tudo está correlacionado, a atividade física ajuda muito na liberação do estresse, mas por favor, tire um momento do seu dia para gerenciar esse estresse. A gente fala muito mais sobre isso dentro da biomodulação, a percepção do estresse, enfim, tem muita coisa para ser dita sobre esse tópico do estresse que é fundamental para aumentar o seu sistema imune. Imagina uma pessoa super estressada, o sistema imune cai lá para baixo. Pois é, e aqui no estresse só uma dica, né? Tenta perceber a maneira como você tá percebendo o estresse, né? Diante de um trânsito, por exemplo, tem duas maneiras de ação. Você pode estar desesperado que o trânsito não anda, ou você pode colocar um podcast e aprender, usar aquele momento para aprendizado. Então, quando a gente fala de estresse, a diferença está na maneira como a gente percebe o estresse. Então, presta atenção aqui e tenta perceber as coisas com essa lente de positividade de uma maneira diferente, tenta ser criativo num momento desse. É isso aí, dica número 7, muito importante neste exato momento, que é o nosso querido sol, tá bom? Não fique, por favor, com medo do sol, como muitas pessoas hoje em dia têm, elas saem no sol, já passa protetor solar. A gente tem outros episódios falando sobre essa dica aqui do sol, mas é muito importante que você pegue o máximo possível de sol, sem, obviamente, se queimar, principalmente na parte da manhã e também entre a 11 da manhã e 1 da tarde é quando você vai estar exposto aos raios UVBs que vão ajudar o que? Na produção da vitamina D, que ajuda onde? Na imunidade, né? E aqui só mencionar a vitamina D, gente, muito cuidado para não ter excesso de vitamina D, né? A vitamina D, ela age em conjunto com a vitamina A, com a vitamina E, então a gente está vendo muita notícia, tomem vitamina D para aumentar a imunidade. Muito cuidado aqui. Tem grupo no Facebook só sobre vitamina D e o pessoal entra nesse grupo e todo mundo fica falando: sua vitamina D tem que estar nesse estágio, então você precisa tomar tantos, a suplementação de tanto para chegar nessa vitamina D. Cuidado, muito cuidado com suplementação na forma de vitamina D. A melhor suplementação é o sol. O sol vem antes de mais nada. Então essa é a dica número 7. Dica número 8, que é relacionado aqui a essa troca energética entre o nosso corpo e o planeta Terra, a nossa querida, o nosso querido planeta, que é o aterramento, é o nosso contato. Nesse momento aqui eu estou descalço, pisando na grama, então eu estou em contato total aqui com a Terra. É muito importante essa troca de elétrons. Parece uma dica besta, parece balela, mas não é. Existem centenas de estudos científicos comprovando essa troca energética nossa com o planeta Terra. Então tira
o sapato, bota o pé no chão, pelo menos 15 minutos por dia, essa é a sua ação. Pois é, não tenho mais o que falar. Não tem mais o que troca falar. de elétrons é fundamental. É isso aí. Faça aterramento. Vamos para a próxima dica, número 9. Estamos quase chegando aqui no final desse protocolo básico que vai... Se você aplicar isso aqui, a sua saúde, eu te garanto, com certeza absoluta, nunca mais vai ser a mesma. Nunca mais, independentemente da sua situação, tá bom? Então, dica número 9, que muitas pessoas têm medo, é do banho gelado, é do que a gente chama aqui de cold thermogenesis, usando o frio a seu favor, usando o frio para ter mais saúde. E existem protocolos básicos e avançados sobre o banho gelado, né? A gente fala mais sobre isso dentro dos nossos programas, dentro da biomodulação energética integrada. A gente vai desde o protocolo básico até o avançado para quem quer realmente ir mais além, mas fica a dica aqui para você usar o frio a seu dispor. Você pode tomar um banho gelado na praia, depende, agora nesse momento não, mas toma dentro de casa. Use o frio a seu favor. Tem muitos estudos científicos. Vá, tu quer falar alguma coisa sobre isso? Não sei. Não, ele ativa toda a circulação, que vai ativar toda a oxigenação, que vai ativar todo o metabolismo. Então, o sistema imunológico vai melhorar. Vai melhorar. Vai melhorar. Muitas pessoas acreditam, né, que tomar banho gelado vai fazer você ficar doente. Muito pelo contrário, o banho gelado vai ajudar muito o seu sistema imunológico. Se você não acredita, simplesmente bota no... Não, bota no Google, tem estudos científicos, bota estudos científicos falando sobre cold thermogenesis. Eu não sei se existem estudos em português, mas em inglês tem bastante. E a nossa última dica aqui desse protocolo básico para levar o seu sistema imune lá nas alturas é usar a parte do calor. É o contrário aqui, a parte do suor. E se você tiver disponibilidade, a sauna, tá bom? A sauna é uma ferramenta fantástica que a gente sente bastante falta nesse momento, a gente não está tendo a disponibilidade de fazer, mas então você pode suar e, né, ficar exposto ao sol para fazer uma atividade física e aí suar, porque isso aí também vai estar ajudando na desintoxicação e, consequentemente, no seu sistema imune. É tudo integrado. Todos os fatores, um ajuda o outro e se complementam. E quando você tem essa sopa, você acaba levando o seu sistema imune lá para o alto, sem ter que ficar dependente de um medicamento específico para levantar o seu sistema imunológico, sem ter que ficar dependente de um alimento específico, como a gente vê. toma esse chazinho para levantar o seu sistema imune, toma essas ervas, toma esse superalimento. Não funciona assim. Quando você une todas essas dicas de uma maneira integrada, de pouquinho em pouquinho, né? De uma maneira com essa sinergia, aí sim você consegue, de uma forma geométrica, elevar esse seu sistema imune. Alguma coisa para adicionar nesse protocolo básico? É isso aí. E mais um assunto que complementa esse nosso protocolo básico aqui, a gente não podia falar aqui de imunidade, de saúde de uma maneira geral, sem falar do poder da sua mente. É isso mesmo, principalmente neste momento que a gente está vivendo, onde a população está sendo bombardeada com notícias sobre medo. Por quê? Porque o medo vende. A gente, como ser humano, a gente tem a tendência a sempre ficar mais esperto, mais ligado nas coisas que podem nos matar, digamos assim. E esse medo vende muito mais. A televisão sabe disso, a rede social sabe disso. Então fique muito atento aqui, porque essa parte do poder da mente é muito importante, tanto para cura quanto para doença. Pois é. A mente, né? Primeiro, duas coisas, ela foca aonde a nossa energia vai. A mente, ela dá significado para o que a gente sente. Então, realmente, essa situação pode te trazer esse estado de medo, só que você precisa, se isso está te prejudicando, se você percebe que está exagerado, né? Tudo é estar presente, é fundamental, né? Estar presente para que a sua mente possa funcionar corretamente. Por isso que a meditação ajuda tanto, né? Então, o que estar presente faz? Faz você perceber, nossa, tô exagerando aqui, tô com medo demais disso. Vamos prestar atenção, deixa eu ressignificar. Por que eu tô com tanto medo? Tô medo de morte, tá? Mas espera lá, eu tô em casa, eu tô me cuidando, eu tô sendo cauteloso. Então, relaxa. Né? Se você está fazendo o melhor possível, você tem que relaxar e não se desesperar, deixar que toda essa mídia, todo esse monte de notícia te afete. Porque, em última instância, o que você sentir vai liberar neuropeptídeos, vai causar reações no seu organismo de acordo com aquilo. E é aqui que isso vai fazer toda a diferença para a sua imunidade, né? Eu vou aproveitar que eu estou falando para falar que energeticamente muita gente tem esse conhecimento sobre os chakras, né? E
energeticamente, o que esse vírus está atacando, a imunidade, né, ou mesmo o pulmão, que é o foco central desse vírus específico, está envolvido com um centro energético que é o quarto chakra. O quarto chakra tem o timo, que está envolvido no nosso mecanismo de defesa, na nossa imunidade, tem o nosso coração e tem o nosso pulmão. Todos esses 3 órgãos fazem parte desse centro energético que é o quarto chakra. E aqui, só para você ter uma ideia de como fortalecer o seu quarto chakra. Amor fortalece, coragem fortalece, perdão fortalece, confiança, fé, crença na capacidade de se curar e de curar os outros. Então, tudo isso que eu falei fortalece o seu quarto chakra e, por consequência, vai estar fortalecendo a sua imunidade. Agora, muita atenção, porque esse centro energético vai ser diretamente enfraquecido por medo, ansiedade, ódio, amargura, tristeza, raiva, ciúme, incapacidade de perdoar, egocentrismo, medo de solidão, traição, compaixão, não ter confiança, não crer na capacidade de se curar. Então, muita atenção aqui, né? Se você está tendo algum desses sentimentos que eu acabei de falar, presta atenção e tenta levar para o outro lado para se fortalecer. É isso aí. O medo, com certeza, é uma vibração super baixa que vai atrair apenas coisas negativas, digamos assim, coisas que você não está querendo na sua vida. Então, presta muita atenção, porque, como eu falei aqui, a mídia vai estar focada no medo, ela vai estar tentando te vender toda, né, e é óbvio que existem, né, certas coisas que a gente precisa prestar atenção, como a gente falou lá no comecinho do nosso episódio, a gente não ia estar falando sobre essa parte de higiene, as precauções básicas, mas fica muito esperto, a gente realmente evita você ficar 100% conectado no seu celular a todo instante, a gente recomenda você evitar os noticiários ao máximo, as notícias vão chegar até você, não se preocupe, mas saia um pouquinho, volte para você, foco aqui no seu aprendizado, toma esse tempo que está sendo abençoado, né, digamos assim, para você ficar focando no seu aprendizado, focar em você nesse momento. Eu acho que é uma das maiores lições que você pode tomar deste processo todo do coronavírus. É um presente, né? Poder focar em você, porque antes você ia perder tempo com trânsito, com ir até o trabalho, seja lá com o que for. Agora esse momento exige que você se dê esse presente, né? E se cuide. E é para isso que a gente está aqui e para isso que a gente fez o nosso desafio. Volto a te lembrar, vem com a gente, né? Porque a gente vai te dar muito mais dica do que a gente está dando nesse episódio, porque a gente vai estar 21 dias junto, te passando um pouquinho a cada dia. Então, obviamente, você vai conseguir adquirir muito mais conhecimento. Vamos lá então, meu amigo bioenergético, vamos falar aqui do protocolo avançado aqui de proteção contra o coronavírus para aumentar a sua imunidade ainda mais. Agora, lembrando, esse protocolo avançado só faz sentido se você estiver aplicando o protocolo fundamental básico que a gente acabou de compartilhar com você. Então, nem pense em só apenas aplicar o que eu vou estar te falando aqui se você não está fazendo o básico, porque não vai funcionar. E se você quiser um guia completo com tudo isso, num PDF, numa forma organizada, é só participar do nosso desafio Vibre Mais, que a gente vai estar dando também isso como uma forma gratuita dentro deste desafio. Então vamos lá, aqui algumas dicas super importantes. Campo eletromagnético. A gente já fez outros episódios número 74 e o número 121, onde a gente fala de todos os detalhes que você precisa saber sobre os campos eletromagnéticos, mas basicamente Wi-Fi, computador, celular, tudo isso acaba deixando o seu sistema imunológico mais fraco, tá bom? Alguns alimentos específicos aqui para levantar a sua imunidade, lembrando que não existe alimento mágico, tá bom? Mas existem alguns suportes extras. Por isso que esse é um protocolo avançado. 1 colher de óleo de coco por dia, tá bom? No mínimo, você pode usar. O óleo de coco é fenomenal, não quero nem entrar nos detalhes aqui. Ovos, peixe, tá bom? Peixe e também frutos do mar em geral são os melhores alimentos aqui, mais nutricionais.
Órgãos como fígado, coração, rim são fenomenais também. Folha verde, tá bom? Verduras de folha verde, cogumelo e também uma colherzinha de chá de mel cru, tá bom? Mel cru antes de dormir, uma colherzinha. Então, continuando aqui, você também deve focar na eliminação dos metais pesados. A gente fez uma entrevista, eu não lembro o número da entrevista agora, mas falando sobre os metais pesados, a zeolita ou zeólita, algumas pessoas falam zeólita, outros zeolita, é um binder que a gente chama essencial aqui para você estar usando no seu dia a dia. Quer falar alguma coisa? Não, o que é importante a gente entender, né, é que a gente precisa ajudar o corpo nesse processo de eliminação, porque muitas toxinas vão estar sendo liberadas e se a gente não está eliminando elas corretamente, elas vão acabar se acumulando. O efeito acaba sendo contrário. Então, elementos que têm essa capacidade, né, de grudar literalmente nas toxinas e liberá-las, né, vão ajudar extremamente nessa limpeza e, obviamente, na sua imunidade. E a zeólita, ela é muito boa nesse processo de eliminação, principalmente a longo prazo, dos metais pesados. Prata coloidal é uma outra ferramenta que você pode estar usando neste exato momento. Ela funciona com vários objetivos, digamos assim. Meia colher de chá por dia. E também, principalmente aqui, a utilização da micronutrição. O que é micronutrição, Bruno? Bom, a gente tem os macronutrientes, que são os carboidratos, a gordura e a proteína. E também a gente tem os micronutrientes. Micronutrientes são mais importantes, eu diria, do que você ficar apenas seguindo uma dietazinha low carb, só focando nos carboidratos, na proteína e na gordura. Micronutriente são as vitaminas, são os minerais, principalmente aqui para a sua imunidade, os minerais, tá bom? Então, qualidade de um sal marinho de qualidade é fundamental para você adquirir esses minerais, enzimas digestivas para que você consiga realmente quebrar o seu alimento, utilizar os nutrientes que estão vindo dessa sua alimentação que a gente falou lá na dica número 1. Então você tem que adquirir sim os alimentos, porém você precisa quebrar para digerir, e as enzimas digestivas são fundamentais, principalmente para quem está com uma saúde um pouco fragilizada. E também a vitamina C. A vitamina C todo mundo sabe que ela é bastante importante na sua imunidade. Então, esse aqui é um protocolo mais avançado, algumas dicas mais específicas para você estar elevando a sua imunidade ainda mais, deixando ela mais forte ainda, claro, levando em consideração todo o protocolo básico que a gente falou. Porque você pode fazer tudo que eu te falei aqui. Agora, se você não está dormindo bem, por exemplo, de nada adianta. Se você ficar dormindo super mal, comendo um monte de veneno, como a gente falou, não tomando água, enfim, não fazendo nada do que a gente falou anteriormente, esquece esse protocolo avançado. Pois é, não vai ter tudo que esse protocolo avançado, se você não estiver fazendo o básico, nada disso vai conseguir agir, porque está sendo bloqueado por todas as outras toxinas, tudo que você ainda vai ter se não estiver seguindo o básico, né? Acho que é isso. Bom, na verdade tem mais algumas dicas aqui nesse protocolo que eu esqueci de compartilhar, então vamos voltar aqui atrás, junte tudo isso que eu acabei de falar, e a Val também acabou de falar, ao zinco e ao magnésio. A gente sempre fala aqui, né, as pessoas perguntam quais suplementos eu devo tomar, enfim, existem vários suplementos que você poderia tomar, mas um que a gente te garante que muito provavelmente você precisa é o zinco e o magnésio. Então a gente recomenda você tomar zinco e magnésio antes de você dormir. Tá bom? Um outro importante para a sua imunidade é o mineral chamado selênio. A melhor maneira, a gente fez uma live um outro dia sobre isso, de adquirir o selênio é através da castanha do Pará. 3 castanhas do Pará por dia são suficientes. Também existe o chá de cistos incanos. Eu nunca tomei particularmente, mas a gente fez pesquisa para a imunidade. A gente sabe que esse chá de cistos incanos ajuda na sua imunidade. E por último aqui, os óleos essenciais, né? A gente tem vários óleos essenciais, 2 específicos aqui, o de copaíba e o frankincense. Eu acho que é frankincense que se chama em português também, a gente espera que você entenda, se você quiser adquirir aí esses óleos. De olíbano também. Olíbano, óleo essencial, olíbano, frankincense,
Copaíba. Então esse aqui é o nosso protocolo mais avançado para você deixar a sua imunidade super forte. E agora vamos falar aqui de um protocolo se você pegar o vírus, ou não só o vírus, o coronavírus, mas se você pegar uma gripe, digamos assim, qualquer outro vírus, né? A gente esquece, a gente acha que o coronavírus é algo assim, é uma coisa mística, né? Mas não, o coronavírus é um vírus, existem vários outros vírus por aí que podem afetar a nossa saúde. Então, se você tiver uma doença infectada por uma causa de vírus, no caso, você pode também usar esse protocolo aqui que eu vou estar te falando agora. Então, compartilha esse protocolo se você, né, conhecer alguma pessoa que está infectada com um vírus ou o coronavírus também. Então, é mais ou menos assim. Existe um freio viral. E essas dicas que eu vou estar te falando aqui, você pode adquirir através de uma farmácia de manipulação. A gente tem uma que a gente não tem afiliação nenhuma, a gente não ganha nenhum dinheiro falando isso, mas a gente confia, a gente conhece as pessoas que são os donos dessa farmácia, que se chama Farmácia Alecrim, que fica em Curitiba. Então, se você mora no Brasil e você, né, está a fim de adquirir esse protocolo, você pode falar com eles, a qualidade garantida. Então tem que prestar muita atenção quando a gente fala sobre farmácia de manipulação, porque a gente nunca sabe a procedência, né? Então a farmácia Alecrim, a gente confia, a gente recomenda. Então tem esse freio viral, que como o próprio nome já diz, é um freio para o vírus, para o ataque do vírus. E esse freio viral, ele é composto de vitamina C, vitamina B2 e vitamina B6. Então é um mix, né? Um mix das vitaminas, a vitamina C e esses dois tipos de vitamina B. Também é importante você tomar uma alta dose de vitamina C, 4 miligramas. 4 gramas. Gramas por dia. 4 gramas, desculpa, por dia. A gente recomenda você fazer isso pelo menos em 2 doses. Uma pela manhã e uma pela noite. De repente, em 4 doses, mas aí fica mais chato de você ficar lembrando, né? Uma grama de manhã, meio-dia, uma de tarde e uma de noite é melhor ainda. Pelo menos 4 gramas de vitamina C. E por último aqui, tem um suplemento que se chama o B9 B12 Balance, tá bom? Que foi criado aí pela essa farmácia Alecrim de manipulação, mas você pode adquirir, que nada mais é do que a vitamina B9 junto com a B12 em balanço. E essas são algumas dicas aqui desse protocolo avançado. Existem outros para dentro do guia que a gente criou. Existem mais dicas ainda. Se você quiser esse guia, é só participar do nosso desafio Vibre Mais de 20 dias que vai estar acontecendo agora, já no começo de abril. Vá! É isso. A gente poderia, com certeza, ficar conversando mais sobre esse assunto, mas eu acho que a gente tentou resumir ao máximo aqui as nossas melhores dicas para agora, para o futuro. E é claro, eu acho que eu te deixo aqui com uma mensagem final, algo mais que tu queira compartilhar com a gente, mais alguma coisa que venha à tua mente? Eu falei um monte, né, da situação, né, que a gente vivencia nesse momento em relação à saúde, e eu esqueci de falar alguns números, e eu gostaria de finalizar esse episódio te deixando com esses números, e inclusive eu acho que é importante eu colocar os artigos da onde esses números vieram, né? Eu procurei artigos atuais sobre o número de mortes por problemas crônicos, como a gente falou, que são 7 em 10. Pessoal, eu achei um artigo da Organização Mundial de Saúde de 2005. E depois tem um outro, que é o último censo, que foi feito em 2017, só que ele coloca as doenças separadas. Esse de 2005, ele une todas as doenças crônicas. E a gente sabe que de 2005 para cá, infelizmente, essas doenças aumentaram gigantescamente. Só que em 2005, sabem quantas pessoas morriam mundialmente por problemas crônicos? Pessoal, 56 milhões de mortes anuais por problemas crônicos, que quem segue a gente aqui sabe que é reversível. Ou seja, eu dividi 56 milhões por 12 meses, por 30 dias, por 24 horas. Pessoal, a gente chega num número de mais de 100 mortes por minuto. Então, nesse episódio aqui, 100 mortes por minuto. A gente chega num número 100 vezes 60, que é 1 hora, a gente chega a mais de 6 mil mortes por hora. Então,
Pessoal, essa pandemia toda que a gente está falando aqui do coronavírus, na China foram 3 mil e pouco, 4 mil mortes, na Itália foi mais. Se juntar tudo, né, vai dar, sei lá, não sei, eu quero o mínimo possível que seja, se Deus quiser, vai dar por volta, sei lá, de 20 mil mortes. Pessoal, presta atenção, eu falei em mais de 6 mil por hora está acontecendo agora, independente do coronavírus, né? Então, por dia, façam as contas, 24 horas vezes 6 mil e assim vai, né? E esses dados são de 2005. Então, vamos pôr a mão na consciência, vamos aproveitar esse momento, né, que a gente viu que saúde é importante e vamos começar a prestar atenção em tudo isso que a gente falou, tudo que envolve a nossa saúde e vamos perceber que tem muito mais trabalho para fazer do que só reagir a esse vírus. Chegou a hora da gente agir para direcionar o que realmente vai fazer a diferença, não só para o coronavírus, mas o que faz a diferença para um câncer, por exemplo, que também tem a causa como uma baixa imunidade, que também vem de um desequilíbrio energético. Então, assim, se a gente prestar atenção no que está ao nosso redor e nessas outras 100 mortes que estão acontecendo por hora, que ninguém está falando disso, por quê? Porque compromete o nosso sistema de saúde, porque compromete essa abordagem convencional que simplesmente, comprovadamente, com todos esses números que eu estou falando para vocês e com esse número absurdo de mortes que a gente tem a toda hora, não funciona mais. A gente precisa aproveitar esse momento para se abrir, né, e integrar. Essa medicina é útil, como eu disse, para emergência? Totalmente. Ela é útil para doença crônica? Não. Não resolve por quê? Porque não direciona tudo que precisa ser direcionado, que vai além, que tá, eu ia pegar os 4 pilares aqui, mas eu não consegui, mas vai além. Eu pus o meu iPad aqui e a folha está embaixo, mas resumidamente, volto a falar, para a gente solucionar qualquer problema de saúde, a gente tem que direcionar a causa do problema, que é um desequilíbrio energético. Ponto final. E esse desequilíbrio energético vai vir de diferentes origens. Então, é isso aí. Fica a dica. A gente está aqui fazendo o nosso melhor nesse momento para direcionar a saúde. A gente está disponibilizando para toda a nossa tribo e para toda a humanidade, todo mundo que fala português, né, vai ter acesso a esse desafio que a gente faz. Nada mais é do que ensinamento que vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença para você se fortalecer nesse momento e para sempre. Então, tá aí a nossa contribuição, não só para esse momento, mas para que a gente possa seguir esse caminho, né, da saúde. É isso aí, então clica no link da descrição deste episódio e vem com a gente, vem junto nesse desafio Vibre Mais de 21 dias que vai ser muito legal, vai ser inédito, né? A gente vai fazer isso pela primeira vez, totalmente ao vivo, totalmente junto, dando suporte diário para vocês, então, e totalmente gratuito. Seja do aeroporto, né? Não sabemos o que vai acontecer ainda, mas a gente vai estar junto, tá? Vamos embora! Essa é a nossa garantia. Então é isso, fica aqui o nosso convite e se você curtiu esse episódio, por favor compartilhe esse episódio com a sua família, com seus amigos, né? A gente vê tantos videozinhos no WhatsApp sendo compartilhados toda hora, todo segundo e a maioria deles não leva a nada. Enfim, a gente acredita que esse vai levar a alguma coisa, essa é a nossa. A gente espera e conta missão com vocês, né? Para que essa verdade seja exposta. É um momento maravilhoso para a gente, né, fazer o que precisa ser feito, então, ação. Ação, para que você também possa viver num estado de energia crônica. A gente fica por aqui, meu amigo bioenergético, fica com Deus, fica bem, se cuida e estamos aqui. Se você precisar de algo, manda uma mensagem pra gente no nosso Instagram e se você quiser saber mais também, óbvio, vai lá no nosso site www.projetoenergiacronica.com ou entra no nosso Instagram, é o Projeto Energia Crônica. Muito obrigada por estar aqui hoje com a gente e vambora, vamos junto, né, nessa missão. Imunidade, #imunidade já. Imunidade já. Vambora, galera. Até. Beijo.